Aleluias, glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? A você que está nos assistindo, esse é o Senhor Jesus do qual nós servimos. Ele está ao teu lado, Ele cuida de ti. Quem é esse Jesus, como disse aqui o evangelista? É aquele que está aí do seu lado, é aquele que está aqui entre nós, fazendo as suas proezas, fazendo aquilo que traz benefício para o seu povo, aquilo que produz esperança para a sua igreja. Esse é o Jesus. E quando o evangelista falava aqui, o evangelista Lande, ele fez-me voltar algumas semanas atrás, antes da convenção, quando de repente a minha filha Grace passou mal, e em seguida a Graziele também estava difícil com o Thomas, e tinha que levar a Grace para um lado, depois tinha que pegar a Graziele e levar para o outro, para o pronto-socorro. E esse é o Jesus que o Lande está falando aqui, que a palavra do Senhor está falando. É aquele que cuida nos mínimos detalhes, que controla o tempo e que age em prol de nós para nos abençoar. E o evangelista falou aqui: rapaz, eu ainda estou naquele fogo da convenção. O que impede nós vivermos essa alegria? Será que só é na convenção? Não. Esse mesmo Jesus que esteve lá agindo através dos pregadores, é o mesmo Jesus que está agindo aqui através dos cantores, através do pastor da igreja, através de cada um de nós. Nada impede, basta que venhamos nós vivermos a palavra do Senhor, basta que nós venhamos praticá-la. E dentro disso que nós estamos falando, eu quero te convidar, pastor Saraiva, é um prazer revê-lo novamente, aos convidados, Deus abençoe. Eu quero te pedir para que você abra a sua Bíblia na mesma leitura que foi feita, na leitura oficial que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35 ao 38. Eu vou fazer uma breve leitura novamente, que diz assim, versículo 35: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Versículo 36: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, nessa noite eu quero falar de 3 atributos, somente 3, que nós identificamos e separamos para tratar conosco através da palavra do Senhor. Primeiro, o que é atributos? E eu trouxe como tema para nós, atributo de Deus a serem seguidos. Mas qual é o conceito bíblico ou teológico da palavra atributos? Então, dentro dessa teologia, é classificado como as qualidades ou as características de Deus. E temos que seguir, e devem ser seguidos. Mas dentre esses atributos, nós identificamos que existe dois que são divididos em 2 categorias principais. Quais são? Os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem somente a Deus. Ele não deu ao ser humano.
como por exemplo a onisciência, a onipresença, a onipotência. Só esses atributos só pertencem ao Senhor, ao Deus dos exércitos. No entanto, temos também os atributos comunicáveis. E quais são? São aqueles que são comunicáveis e o Senhor deu ao ser humano. E esses atributos comunicáveis, nós devemos continuar seguindo-os. Nós temos que seguir. E quais são? Bondade, amor, misericórdia, compaixão e dentre outros atributos. Quem é esse Jesus? É aquele que ama, aquele que cuida, aquele que é misericordioso, aquele que tem compaixão. E da mesma forma, à luz de Jesus, temos nós que sermos, temos nós que praticarmos, temos nós que seguirmos esses atributos. E como eu falei no texto, nós vamos extrair 3 desses atributos, que é o ensinar, o curar e a compaixão. São 3 atributos que nós extraímos desses pequenos versículos que foram lidos aqui na leitura oficial. O primeiro atributo é ensinar. E vem o evangelista dar uma saudação e ele contribui até para a mensagem de hoje sem ele saber. Ele leu em Mateus capítulo 11 e eu faço aqui menção somente do primeiro versículo. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Queridos, esse atributo de ensinar falou tanto conosco no dia de hoje, que eu disse: Senhor, isso é uma confirmação da Tua palavra. Hoje nós fomos ministrados, eu falo por mim, uma das maiores lições aprendida na escola bíblica dominical. Falou do inferno. É muito bom cantarmos, é muito bom pregarmos, é muito bom manifestarmos a glória de Deus, tudo isso é bom. Mas nós precisamos ensinar as pessoas que existe o inferno. Nós precisamos levar na cidade das pessoas, nos bairros onde eles residem, e falar que existe o inferno. E que o inferno não é um lugar passageiro, não. Nós aprendemos aqui nesta noite. É um lugar eterno. E ele não foi feito para nós, mas para o diabo e os seus anjos. Agora, se nós vivemos uma vida desobedecendo a Deus e a sua palavra, e por nós estarmos sob o jugo do príncipe deste mundo, Satanás, o ser humano escolhe, por sua livre e espontânea vontade, ir para este lugar. O primeiro atributo é ensinar. Versículo 35, parte A, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Ou seja, Jesus andava, ia ao encontro das pessoas que necessitavam de ouvir a respeito do reino dos céus, trazendo para nós precisamos dar continuidade, ensinando as pessoas acerca das boas novas, acerca de que Cristo Jesus é o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que existe céu, sim, mas também existe inferno. E nós vivemos uma vida de escolhas, e somos nós que vamos escolhermos 2 caminhos eternos. Nós falávamos isso, com 2 sentenças também eternas.
e conforme as nossas decisões, é que nós vamos saber para onde nós iremos. Mas eu pergunto, será que outras pessoas estão sabendo disso? Como elas poderão saber dessas informações? Por mais que ainda os seus corações estejam endurecidos, é preciso que nós nos disponhamos para falar do amor de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu achei uma palavra aqui tão interessante para nós: percorria. Jesus andava. E aqui me faz lembrar de um programa do governo, que eu vou me atrever aqui a falar, mas ainda bem que eu tenho 2 pessoas para me assessorar aqui. Aliás, 2 não, 3, tem a doutora Kézia. Há um programa chamado, ou se chamava, Médico da Família, onde era composto por um médico, uma doutora, por uma técnica de enfermagem e por 2 assistentes administrativos, 2 pessoas que iam também e acompanhavam essa equipe. Interessante que eles iam no entorno daquela unidade em busca das pessoas a serem consultadas e seriam também ou serão acompanhadas por essa equipe. Hoje, como está muito grande a necessidade, já se fala em um médico para 2 enfermeiras, para 2 técnicas e 2 administrativos. Então eles vão ao encontro das pessoas. Jesus não esperava não, irmãos. Jesus ia ao encontro das pessoas para pregar e para ensinar a palavra de Deus. E eu pergunto nessa noite, você e eu, nós estamos andando, percorrendo as ruas onde nós moramos, os lugares onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, nós estamos falando, nós estamos ensinando, nós estamos proclamando o Evangelho, ou nós estamos nos escondendo? O discurso é duro, mas Jesus, ele agia dessa forma, e se ele é a nossa bússola, se ele é o nosso alvo, e como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, então nós temos que imitá-los. Se ele ensinava, precisamos nós ensinarmos. Nós, obreiros, pastores que estamos aqui em cima, às vezes nós estamos com os olhos fechados ali, entrando naquele clima de unção, da ação do Espírito Santo, mas muitas das vezes nós abrimos nossos olhos e olhamos ao entorno da igreja, e a gente vê quantas pessoas ainda andam despercebidas daquilo que o Senhor está fazendo, e quantas das vezes nós perdemos as bênçãos que o Senhor está derramando sobre a igreja, porque nós estamos despercebidos. Então é preciso, irmãos, que nós estejamos atentos para a manifestação do Espírito Santo. Eu não estou falando de salvação, nem estou dizendo que a gente vai para o inferno. Eu estou dizendo que o Senhor, quem é esse Senhor Jesus? É aquele que derrama bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Logo, essas pessoas vão ao encontro dos enfermos ou não, consultando, acompanhando. Interessante aqui, e eles são pagos, são remunerados para fazer esse trabalho. No entanto, Jesus não era remunerado, mas ele ia e fazia aquilo que ele veio, que foi trazer o reino dos céus para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu chamei esses atributos, dei o nome de programa do Evangelho. Ensinar, curar e ter compaixão. Jesus não era remunerado, mas ele fazia. Isso me faz lembrar, irmão, de muito tempo atrás, quando uma pessoa chegava e dizia assim, de outro ministério: e aí, meu irmão, como é que é lá na tua igreja? Eu estou sabendo que você é remunerado. Eu olhava para a cara do rapaz e dizia assim: irmãos, eu aceito assim a tua palavra de bênção. Não, porque assim. Eu digo: meu irmão, faz a obra do Senhor, não faz por dinheiro, faz da forma que Ele te ensinou, da forma que Ele está te enviando.
vai e fala do amor de Cristo. Aleluias. Olha só o que diz em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 31. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai. Ei, meu irmão, diga para o seu irmão: levanta-te e vai. Pastores, vocês sentiram firmeza? Ei, irmãos, levanta-te e vai, prega as boas novas, fala do Senhor Jesus, fala daquilo que Ele tem feito. Não precisa ser um eloquente, fala só do que o Senhor tem feito na tua vida, aquilo que Ele tem feito no meio da tua casa, aquilo que Ele tem feito no meio da tua família. Fala, diz que Jesus salva e que Ele tem projeto de vida para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta-te e vai a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, em torno de 100 quilômetros aí. Ora, havia um homem etíope, eunuco, um mordomo da rainha dos etíopes, um homem responsável por todos os seus tesouros, e que estava vindo de Jerusalém e estava lendo o livro do profeta. Então disse Filipe: entendes tu o que lês? Pastor Jacó sabe do que eu vou falar aqui, ele sabe, eu e ele. Queridos, por que eu disse que nós... Será que eu falo, pastor? Nós, pastores, obreiros, irmãos, povo de Deus, cristãos, nós precisamos fazer com que as pessoas saibam acerca do reino de Deus. Vai ter momento que nós vamos estar como esse etíope, sem saber o que as Escrituras está falando. Mas Filipe fez essa pergunta a ele, eu pergunto para nós: entendes tu o que estás lendo? Muitas das vezes nós não vamos entender, mas se nós buscarmos a presença do Senhor, e se nós tivermos a intimidade de lermos, de orarmos, lermos a palavra do Senhor, de orarmos, de jejuarmos, o Espírito Santo há de te capacitar para fazer a obra do Senhor. Entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Precisamos ensinar as pessoas acerca do reino de Deus. Precisamos falar da palavra do Senhor genuinamente. Nós temos falado e nós aprendemos isso há muito tempo atrás com o saudoso pastor Elilde. Há um evangelho genuíno, no entanto, há um evangelho que se chama ração, resto, onde muitas pessoas estão pregando e muitas pessoas se deixam ser enganadas porque não conhecem as Escrituras sagradas. E você, repito, vocês, eu e nós precisamos falar, proclamar e ensinar as pessoas quanto à salvação eterna e à condenação eterna que virá um dia sobre esta terra. Nós não podemos passarmos despercebido. Este homem tinha acabado de adorar o Senhor em Jerusalém, e ele vinha andando. Quando eu digo ele vinha andando, ele vinha com o seu transporte, e o Espírito Santo disse: Filipe, sai daqui, vai para lá. E Filipe foi e alcançou e disse: tu entendes o que tu lê? Quantas das vezes nós nos encontramos assim? Quantas das vezes nós precisamos entender alguma coisa e nós nos perguntamos: a quem eu vou me recorrer? Provérbios, capítulo de número 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deves andar. Foi feito aqui uma festa linda para o Senhor Jesus através das crianças, e foi o texto usado na ministração. Ensina a criança. Muitas das vezes nós somos como uma criança, meus irmãos.
não estamos preparados para comer um tutano, ainda estamos nos alimentando com leite. O apóstolo Paulo disse isso. E nós devemos ensiná-los. Mas como é que nós vamos ensiná-los se não tem quem se disponha a ir ensinar? Juízes capítulo 2, versículo 10 diz assim: vamos ver que após a morte de Josué, toda a sua geração, todos aqueles que estavam com ele, que viveram com ele, morreram. E diz o texto que surgiu uma nova geração, uma nova geração que não conhecia Deus. E eu pergunto, nós estamos falando aos nossos filhos, netos, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, nossas famílias, nossos parentes, acerca das boas novas? Uma geração que se passou de Josué e aqueles que viveram com ele, porém outra geração se levantou, mas foi uma geração que não conheceram os feitos do Senhor, aquilo que Deus tinha feito no meio do povo de Israel. E a gente vai ficar de braços cruzados? Nós vamos ficarmos parados, sem falar? Eu lembro que na minha vida acadêmica, no primeiro período do curso que eu sou graduado, havia uma professora que chegou e disse bem assim: olha, era história de algumas coisas aí, o nome da história da arte, o nome da matéria. E ela teve a ousadia de dizer que nós éramos descendentes dos macacos. Começamos com 4 pessoas evangélicas, 4. Das 4 que continuou até o final, e Deus deu livramento e guardou, foi eu. Mas nesses locais as pessoas tentam nos influenciar e vender uma história do qual o Senhor Jesus não nos ensinou. Nós não viemos dessa forma. Nós viemos da criação de Deus, feito o homem, e do homem a mulher, e aí se multiplicou e chegou a nós a existência. É na faculdade, é no trabalho, é na caminhada, é na academia. Fala do Senhor Jesus. Como é que eles irão saber? Segundo atributo, o atributo de curar. Jesus, ele exerceu o seu ministério curando muitos enfermos, de corpo, de almas, ressuscitando. Assim Jesus fez. É um atributo, uma característica dele que nós devemos seguir. Versículo 35, parte B agora: e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Deus nos capacitou. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, o cumprimento da profecia do profeta Isaías. O Senhor nos ungiu. Jesus diz lá em João 14, 12, ele diz que na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Você crê? Você crê? Diga: eu creio, eu creio, eu creio. Eu sou um vaso usado nas mãos do Senhor. Ele me ungiu para pregoar assim as boas novas, para impor as mãos aos enfermos e eles serem curados, e aos cativos serem libertos. Louvado seja o nome do Senhor. E o outro atributo, o terceiro, é a compaixão. Mateus 9, versículo 26. E a palavra compaixão, ela vem do latim, da palavra compassio, e significa o ato de partilhar o sofrimento de outra pessoa. Isto é a capacidade de sentir o que o outro sente.
procurar ver como o outro vê, entender a dor da outra pessoa. Ou nós somos daqueles que, bem feito, pastor Saraiva, estava no pecado. Ou seja, nós somos aqueles que acusam, ou nós somos aqueles que têm compaixão, que se coloca no lugar da outra pessoa, de pensar como pensa aquela outra pessoa. Deixa eu falar uma coisa para nós, irmãos. Jesus, a sua compaixão foi muito, mas muito além do seu mero significado da palavra. Olha o que Jesus fez, Lucas 23, 34. Quando Jesus estava pendurado no madeiro, num lugar chamado Caveira, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus tinha sido massacrado, humilhado, espancado, chicoteado, mas Jesus, no alto do madeiro, ele teve compaixão, não somente daqueles que estavam ali, mas ele teve compaixão das gerações vindouras que viriam. E disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Como é que nós estamos agindo? Será que nós estamos agindo conforme o Antigo Testamento, que era olho por olho, dente por dente, ou seja, culpa equivalente a quem merece? Ou nós estamos tendo compaixão com os erros das pessoas? Será que nós somos aqueles, diante da situação, nós agimos em seguida, ou somos daqueles que respiramos e contamos de 1 a 100, e se colocamos no lugar da pessoa, no lugar do enfermo, no lugar do coletor de imposto, no lugar do nosso chefe, no lugar de uma pessoa que está ali, que não conhece a palavra de Deus? Como é que nós estamos agindo? Jesus estava prestes a morrer. O último inimigo precisava trabalhar. E que último inimigo era esse? A morte. Mas olha o que diz 1 Coríntios, capítulo de números 15, versículos 55 a 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O único inimigo se levantou para cair, Jesus venceu. São atributos de Deus, de Jesus, que todos nós devamos segui-lo. No versículo 37 ele diz bem assim, 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Muitas das vezes nós olhamos algumas informações, notícias de multidões indo para o erro, multidões indo para um lugar que não haverá retorno. E quantas das vezes nós cruzamos os nossos braços, às vezes ao lado de casa, o nosso vizinho, às vezes no seio da nossa família, não tem mais jeito. Tem, porque o Senhor Jesus é que dá a última resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus olhou com um olhar de misericórdia e disse: porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Seara, sabe o que é, meus irmãos? Trazendo para nossos dias, são as multidões, são as pessoas. Tem muita gente que precisa ser ensinados acerca do reino dos céus, acerca das boas novas, e nós precisamos levar esta palavra a estas pessoas. São multidões de pessoas indo para o inferno.
Ah, pastor, mas a gente fala, eu falo, já falei. Continua pregando. Sabe por quê? Porque Deus deu a nós a função de nós levarmos a palavra, de nós evangelizarmos, de nós proclamarmos o evangelho. Quanto à conversão, não foi dado a nós, mas foi dado ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Seguindo para o fim, irmãos, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da sua seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Quem são esses ceifeiros, irmãos? O pastor Evalan, às vezes, até brinca com a gente e diz assim: sabe onde que está o recurso que vai cobrir aquela congregação? E ele disse: está aqui no nosso bolso. Dizia também o pastor Rômulo, né? E eu pergunto: onde é que estão os ceifeiros? Onde é? Quem são os ceifeiros, meus irmãos? Aqui, somos nós, os pregadores das boas novas. E onde está a seara? Na rua da nossa casa, no lugar onde nós trabalhamos, no lugar onde nós estudamos, no lugar onde nós frequentamos. Lá é a seara. Leva esta palavra, fala do amor de Deus, do amor de Cristo, que a palavra de Deus é de salvação, é de libertação, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas sim na redenção, no arrependimento. Para isso Ele veio, para nos levar de volta, para nos reconectar com o próprio Senhor Deus. E eu pergunto: e aí? Estamos dispostos? O Everlan já liberou aqui uma palavra para nós, não hoje, acho que foi terça-feira, e também lá na convenção, de que se Jesus não voltar, não é isso, pastor Everlan? Ano que vem nós vamos trabalhar sobre missões. Missões não quer dizer que eu tenho que sair daqui para ir para um outro estado, um outro país, uma outra nação. Se for para o propósito de Deus, você vai. Fazer missões é sair da sua casa, eu sair da minha casa, nós sairmos do nosso conforto e pregarmos a palavra de Deus. Como é que esse povo vai entender e compreender aquilo que está sendo falado, daquilo que ele está lendo, se nós não estamos nos dispondo a ir ensinar? Eu quero te convidar a ficar de pé. De repente, está aqui entre nós alguém que esfriou na caminhada, que infelizmente parou no meio da caminhada. Mas o Senhor, nesta noite, Ele está a nos ensinar e nos dizer para todos nós que nós venhamos nos arrependermos de nossos maus caminhos, que nós venhamos fazer um novo concerto com o Senhor, concerto de receber Jesus como nosso Senhor e Salvador e de se comprometer, viver uma vida de fidelidade para com o Senhor. Nós não devemos ter vergonha, porque se nós nos envergonharmos do Senhor, da sua palavra, um dia Ele vai dizer: eu não vos conheço, e o momento é esse. Tem alguém para Jesus nesta noite que precisa fazer um concerto? Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar. Mas se você não quiser vir aqui na frente, levante a tua mão para que toda a igreja veja, para que os anjos que estão aqui cercando esse lugar vejam, para que o Senhor no seu santo trono possa ver a sua decisão, a sua escolha de voltar para os caminhos do Senhor, para dizer não para nós mesmos, para dizermos não para o sistema do mundo e para nós dizermos sim para o Senhor e para a sua palavra. Há alguém para o Senhor nessa noite? Nós vamos orar. Faça esse concerto com o Senhor. Não é só para quem está desviado, muito menos para quem não aceitou Jesus, mas isso é para todos nós. É uma forma de nós fazermos uma reflexão com Deus e sigamos
esses atributos. Tem muito mais atributos. Falamos de 3 atributos nessa leitura. Que Deus nos abençoe e que Deus possa continuar alegrando nossos corações, seja na convenção, seja no culto de terça-feira, de estudo da palavra do Senhor, seja na escola bíblica dominical. E eu te convido a estar aqui, irmãos. São cada lições da revista que você fica assim entusiasmado, alegre com o esclarecimento da palavra do Senhor. Pai, nós estamos em tua presença, e a tua palavra, Senhor, nesta noite ela foi falada, ela foi ministrada em nossos corações. Agora, Senhor, continua através do teu Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Continua falando, Senhor, durante toda a semana. Levanta-nos, desperta-nos, ó Senhor, para que sejamos aqueles que ensinam a tua palavra, aqueles que impõem as mãos aos enfermos, eles sejam curados, aqueles que se compadecem do aflito, daqueles que não têm conhecimento da tua palavra. Continua usando aqui os pastores, cada obreiro, cada irmão, cada irmã, meu Deus, aqueles que estão assistindo nesta noite, meu Deus, usa a tua igreja, para que vidas sejam trazidas para ti, libertas do cativeiro, da prisão, do inimigo de nossas almas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço, amém.